Senhor, amados irmãos, Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido um dia abençoado na presença do Pai. Espero que tenham tido também uma noite abençoada e que Deus de vós no dia de hoje. Agradeço pela presença daqueles que nos seguem diariamente. Agradeço também por aqueles que seguem a palavra de Deus. Amém? Vamos então iniciar com louvor e adoração ao Senhor enquanto iniciamos ou preparamos a nossa palavra. Aleluia. Ele é o mesmo. Ele trabalha em teu favor, querido. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia. E torna um dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Então cante a Ele. Quando não posso te ouvir, já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor.
ainda é o mesmo, querido. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que eu te tenho gravado na palma de minhas mãos. Ele te tem gravado na palma de suas mãos, querido. Todas as vezes que ele estende a sua mão para abençoar, ele olha e o seu nome está escrito lá. Ele não se esquece de nenhum dos seus. Ele não se esqueceu de José depois de anos naquela prisão. Ele não se esqueceu do seu povo depois de anos no Egito. Ele foi capaz de abrir o mar em favor do seu povo. O Deus que foi capaz de fazer o sol parar, o Deus que foi capaz de fazer a sombra do sol retroceder, Ele é capaz de mover a terra, Ele é capaz de parar o tempo por tua causa. Se você crê nisso, então clame a Ele, entre em juízo com Ele, entre em juízo com Ele. Oh, levante-se, querido, levante-se, levante-se, levante-se. Ergue as tuas mãos a Ele. Chame a atenção do teu Deus e diga: lembra, Senhor, lembra, Senhor. Lembra, Senhor, juraste teu amor e não pode mudar. Por sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez nos teus sinais, e saberiam que ainda és o mesmo. Lembra, Senhor, juraste teu amor e não pode mudar. Por sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Aleluia, aleluia. O seu amor não mudou, Ele ainda é o mesmo, Ele ainda é o mesmo. Aleluia. Oh! Aleluia. Glória a Deus. Amém? Mais uma vez, para quem está nos acompanhando agora, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido um dia abençoado na presença do Senhor e que tenham chegado até aqui com vontade de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Nós temos vindo a estudar e a semana passada falamos sobre temos falado sobre o livro de Apocalipse. Falamos primeiro sobre as igrejas, depois falamos sobre os selos e falamos então por alto sobre as trombetas, só uma breve definição. E no dia de ontem a nossa palavra foi sobre o tribunal de Cristo. Então, no final da palavra de hoje, quem tiver alguma pergunta relacionada à palavra de ontem, ou então mesmo à palavra de hoje, esteja à vontade para colocar o comentário, a opinião ou ainda a pergunta. Amém? Hoje então nós vamos abordar as 7 trombetas. Falaremos sobre as trombetas no dia de hoje. Então, meus irmãos, podemos começar por abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo número 8, versículo número 6. Apocalipse, capítulo 8, versículo 6. Amém? Apocalipse, capítulo 8, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Então, 7 anjos
que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Amém? Hoje vamos por partes. Oremos então, meus irmãos. Pai, te damos graças pela tua palavra, Deus Pai. Abençoa o teu povo, Pai. Dá discernimento, Pai. Dá atenção e dá direção, Pai. Assim eu peço. Enche-me nesse instante, Deus Pai. Clareia-me a tua palavra para que eu seja claro e que não haja dúvidas. Por conta disso, Deus Pai, eu te peço. Enche-me até transbordar. E da mesma forma, enche também aqueles que procuram e buscam a Ti e procuram saber mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então conseguimos olhar aqui que foram distribuídas trombetas para os anjos e foram tocadas 7 trombetas, conforme já havíamos abordado na sexta-feira. Levando então isso em conta, podemos ver que o primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e 1/3 da relva verde. Então, até agora, tudo isso que aqui descreve que foi queimado, nós conseguimos ver e conseguimos analisar que já é algo ainda pior do que algumas situações que foram relatadas nos selos. Então, nós entendemos em parte o silêncio no céu por 30 minutos, conforme vimos no início do capítulo 8, na sexta-feira, que houve silêncio no céu por 30 minutos. Havendo silêncio no céu por 30 minutos, foi quando os anjos pegaram, todo mundo que estava ali fica sentido com a situação de que o céu haveria de pegar e ficar, digamos assim, até certo modo em luto, porque todavia a terra seria destruída parcialmente. A terra sofreria com catástrofes parciais. Amém? Então, podemos ver que quando o anjo toca a primeira trombeta, já vem fogo misturado com granizo e sangue lançado sobre a terra. O que seria esse fogo misturado com granizo e sangue? Poderia ser um cometa? Sim. Poderia ser alguma situação que vem de cima para atingir a terra? Sim, poderia. Poderia ser situações, ou pode ser situações que acometem a terra a bombas ou chacinas ou coisa parecida. Tudo é possível. Nós não sabemos ao certo o que Deus nos quis mostrar quando Ele toca nesse ponto. Mas sabemos que será completamente pior do que aquilo que havia sido relatado anteriormente. Amém? Então, a Bíblia nos diz que irá devastar 1/3 da terra. Ou seja, 1/3 do planeta Terra será queimado. Ou ficará queimado por aquilo que irá atingir a terra. Podemos ver também que a erva ficará devastada. E da mesma forma, as árvores também serão devastadas. Amém? Continuando então para o versículo 8, no toque da segunda trombeta. O anjo tocou a segunda trombeta, o segundo anjo tocou a sua trombeta. E algo como um grande monte de chamas foi lançado ao mar. Conseguimos olhar aqui que a partir das trombetas, muito é relatado fogo. Em muito é relatado o fogo. Então, automaticamente nós vemos que o fogo queima
o fogo devasta. E podemos até olhar para o fogo como uma forma que Deus faz para poder peneirar certas situações. Se formos olhar para o fogo, conforme abordamos ontem no Tribunal de Cristo, quando as obras são provadas no fogo e aquilo que prevalecer será contado para a nossa coroa ou nosso galardão, e aquilo que simplesmente se desfizer nada terá efeito, podemos olhar que nesse contexto Deus faz uma peneira também da terra. Por quê? Porque nesse tempo de tribulação a terra estará entregue ao caos. A terra estará entregue à turbulência. Então, todavia, temos de fazer os possíveis para não estarmos aqui nessa época. Amém? Continuando então, quando diz que um grande monte de chamas foi lançado ao mar, 1/3 do mar transformou-se em sangue. E morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Ou seja, aqui diz que algo grande em monte de chamas foi lançado ao mar. Nós podemos falar que, quem sabe, pode ser uma bomba que seja lançada ao mar. Quem sabe pode ser alguma coisa mais abrupta. Por quê? Porque isso dizima 1/3 da situação marítima, 1/3 das embarcações. Os barcos ficarão devastados. Amém? As criaturas do mar também serão destruídas. E o 1/3 do mar ficará transformado em sangue. Por quê? Por causa da quantidade de morte, por causa da quantidade de destruição que irá acontecer naquele instante no mar. Tudo isso ao toque da segunda trombeta. Amém? Então, na segunda trombeta, vemos que o mar ficará em sangue. Então, nós podemos olhar e podemos fazer a analogia de que, por conta da destruição, por conta da catástrofe que irá acometer o mar, podemos então ver que tudo, 1/3 ficará dizimado. Amém? Versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. Mais uma vez, cai uma estrela queimando como tocha. É fogo atrás de fogo. Fogo atrás de fogo. Catástrofe atrás de catástrofe. Se até a época dos selos nós conseguimos olhar e que a situação era péssima, agora a situação é extremamente péssima. E ficará pior. Ficará pior. Amém? Vamos lá, estávamos no versículo 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. E o nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Aqui o nome Absinto chama muito a minha atenção. A Bíblia diz que cairá uma estrela. Amém? Cairá do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre 1/3 dos rios. E o nome da estrela é Absinto. Será que irá cair mesmo uma estrela do céu em forma de tocha que vem por conta da velocidade, por conta do rompimento da atmosfera, da camada e tudo mais? Ela vem em fogo, sim. Mas será que está-se a falar verdadeiramente de uma estrela? Ou está-se a falar da situação que irá acometer as águas? Podemos olhar aqui que 1/3 das águas ficou amargo. E se nós formos olhar a composição ou o nome absinto, nós podemos ver que o absinto, para a nossa realidade, é uma solução química. O absinto
é uma solução química extraído de uma planta. E por acaso, aqui para nossa realidade angolana, no caso, nós comumente nós ouvimos falar sobre a tipologia da planta que extrai o absinto. Nós temos aqui medicamentos contra a malária, contra o paludismo, que são à base de artemisia. Muitos de nós já ouviram falar da artemisia. A artemisia é uma planta. E a artemisia extrai ou é extraída do absinto. Amém? Então, olhando para esse ponto, verdadeiramente muitos de nós aqui não gostam de tomar a cloroquina, a hidroxicloroquina, o Quartem, a artemisia, que são vários medicamentos para a malária e que porventura são extraídos da solução de absinto. Amém? Então, nesse contexto, nós podemos ver que tal solução acometerá as águas de forma que tudo fique amargo. Tudo fique extremamente amargo. E então, 1/3 das águas não poderá ser consumido. Então, podemos olhar essa estrela que Deus fala, relata que cai do céu e acomete as águas como um envenenamento das águas. De forma que não haja consumo de 1/3 das águas por conta do absinto. Amém? Continuando então. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Podemos estar a falar aqui, nesse instante, aliás, a palavra de Deus para essa situação das trombetas, ela pega e ela foca-nos muito a quantidade de 1/3. Amém? 1/3 das águas, 1/3 da terra, 1/3 do sol. Significa que uma parte do sol, uma parte da lua ficará anormal. Podemos dizer que ficará ferida. E se formos olhar para um contexto natural, nós temos visto que a camada do ozônio tem sido destruída constantemente. Então, muito facilmente tem entrado aqui ondas e raios solares com muito mais facilidade que o normal. Mas, nesse quesito, nós podemos ver que 1/3 do dia ficou sem luz e 1/3 da noite também. Então, podemos ver que haverá uma anormalidade em relação ao sistema solar. Haverá uma anormalidade em relação ao sistema solar. Porque nós sabemos que a Terra, ela gira. Então, que para ela apanhar o Sol ou a Lua, ela tem que estar em constante rotação. Então, para acometer 1/3 da Terra, em relação à luz solar e à luz lunar, havemos de compreender aqui que ele pega e será uma anomalia no sistema que dá ou gera a luz para a Terra. Amém? Continuemos então. A quarta trombeta soou. E enquanto eu olhava, vi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em voz alta: ai, 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 dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Até agora, nós ouvimos soar as 4 primeiras trombetas. Mas a Bíblia nos diz que as 3 últimas trombetas são piores do que as 4 primeiras. Agora, vamos lá ter em conta aqui uma coisa. Se as 3 últimas trombetas são piores do que as 4 primeiras e as 4 primeiras são piores do que os selos, então, meu irmão, o mundo que nós conhecemos como mundo, naqueles dias, não será nada normal.
estará ainda abaixo do anormal, porque será um mundo catastrófico, um mundo completamente apocalíptico, um mundo extremamente atribulado. E nós iremos ver que haverá permissão de Deus para assolar a terra naquele momento. Amém? Olhamos então, versículo 9, capítulo 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. O que seria o abismo? Nós olhamos hoje, quando falamos em abismo, falamos ao que está lá embaixo. Então, podemos olhar para esse abismo como a abertura dos poços do submundo, a abertura dos poços do tormento, que haverá permissão da parte de Deus para tudo aquilo que está preso lá embaixo que suba para causar danos na terra. Então haverá permissão. Amém? Continuando. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. Amém? Quando houve a abertura do abismo, sobe fumaça na abertura do abismo. Então, dessa forma, conseguimos ver que a fumaça sobe. Então, lá embaixo será aberto. E aonde é que tem fumaça? Onde é que tem enxofre? Onde é que tem fogo? Meus irmãos, nós sabemos e lemos isso na situação dos céus e das igrejas, que é no Hades. Hades, também conhecido como tormento, que é aquilo que normalmente nós chamamos de inferno, mas não é necessariamente o inferno, é o tormento. Amém? Então, o sol e o céu, versículo 2, posterior ao ponto, o sol e o céu escureceram com fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Ou seja, meu irmão, todo aquele que tinha o selo dado pela besta, ou colocado pela besta, a marca que ficará na mão direita ou na testa, foi acometido por essas aberrações. Todo aquele que não se negou e não negou a situação do anticristo e simplesmente seguiu o caminho, esses serão acometidos por tais aberrações que nos relata aqui a Bíblia. Conseguimos olhar aqui que esse é o primeiro ai. A Bíblia falou-nos há pouco que a partir da quinta trombeta soariam os ais. Então este é o primeiro ai. E verdadeiramente é pior do que os outros que passaram. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado o poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordem para não tocar, não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham seres de Deus. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento, mais uma vez a palavra tormento, durante 5 meses. Agora eu pergunto, meu irmão, será que nós temos noção do que é uma picada de escorpião? Sabemos que é brava. E agora, imaginem algo a vir como um gafanhoto e a picar como um escorpião. Temos um exemplo de algo que está acontecendo no mundo nesse momento. Para quem está antenado nas notícias, conseguimos ver que existe por aí uma praga de vespas. Uma vespa anormal, a que já foi dado o nome de vespa assassina,
com 5 centímetros e que ela pica até destruir. Amém? Por esses dias, ainda ontem, eu estava assistindo um vídeo numa rede social onde a vespa picava o rato até a morte do rato. Até a morte do rato. E o rato agoniava até a sua morte. E simplesmente, quando ele foi picado completamente, é que ela pegou e foi embora. Deve ser uma dor absurda. E agora podemos olhar para esse contexto daqui, quando a Bíblia diz que os gafanhotos terão o poder de escorpião, ou virão como poder de escorpião. E eles receberam ordem para não causar dano nenhum à terra. Vimos tudo isso. E também vamos ver agora que eles causaram tormento durante 5 meses. E a Bíblia vai nos relatar mais à frente que todos aqueles que eram atormentados ou que serão atormentados, não lhes será permitido morrer. Então, muitos procurarão a morte, mas não irão encontrar. Amém? Vamos lá continuar. Apocalipse 9, versículo número 5 ainda, a continuação. A agonia que eles sofreram era como a da picada de um escorpião. Naqueles dias, atenção, naqueles dias, os procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. A morte fugirá dos homens. Então, por mais que procurem a morte para simplesmente falar tetelestai, está consumado, está acabado, ninguém que for atormentado encontrará a morte por pelo menos 5 meses. Amém? E então, os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Ou seja, é que eles estavam predestinados a fazer aquilo. Eles estavam cientes do que eles estavam a fazer, conforme um humano, conforme um animal que está habituado a guerrear, conforme um cavalo que é preparado para a batalha. Daquela forma estavam os gafanhotos, com a missão específica de danificar e causar danos. Amém? Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Mais uma vez, nós conseguimos olhar aqui que aqueles gafanhotos com poder de escorpiões eram aberrações que tinham vindo do abismo. Aberrações que tinham vindo do abismo. Amém? Continuando. Tinham caudas e ferrões como os de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego o nome é Apolion. Meus irmãos, se formos olhar para o hebraico, que nos relata aqui como Abaddon, Abaddon, na sua simbologia ou no seu significado para o nosso português, significa destruição ou destruidor. Por que que aqui é narrado o termo ou a palavra tanto no hebraico como no grego? Porque nós sabemos que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas todavia, nós encontramos aqui o nome Abaddon e Apolion. Tais nomes significam destruição ou destruidor. E a Bíblia cita esses dois termos para mostrar que esse mesmo nome já havia aparecido no Antigo Testamento, no livro de Jó. No livro de Jó,
em 3 capítulos, no capítulo 26, no capítulo 28 e no capítulo 31, nós encontramos esse nome. E nós também sabemos que Deus permitiu que o inimigo assolasse a vida de Jó, assolasse a família de Jó, assolasse os bens de Jó, mas que todavia não tinha poder para tocar na vida de Jó. Sabemos isso. E então podemos ver a relação do destruidor com a relação do abismo. Ele também nos narra em Salmos, capítulo de número 88, versículo 11, é narrado o mesmo termo. Em Provérbios 15, 11, também é narrado o mesmo termo. E em Provérbios 27, versículo 20, se eu não estou em erro, também é narrado o mesmo termo. Todavia, em Provérbios 15, 11, nós podemos ver, caso queiram abrir o texto, se não estou em erro, aquilo fala o inferno e o abismo. Então, o inferno, no hebraico é Seol, Seol, que é inferno. Então, existe uma coligação, existe uma conexão entre Seol e Abaddon. Entre Seol e Abaddon. Há uma conexão aí no meio. Então, sem sombra de dúvidas, agora mais do que nunca, conseguimos analisar e interligar que será liberado ou permitido que os seres das profundezas malignas consigam subir e causar destroços e pânico aqui na Terra, aos moradores da Terra. Porque nós sabemos que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Então, quem é o destruidor? Abaddon. É o inimigo. O inimigo é o destruidor. O inimigo vem para roubar. O inimigo vem para matar. Amém? Continuemos então. Apocalipse, capítulo 9. Continuemos para o versículo 12. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Versículo 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar do ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Estes 4 anjos, se formos olhar numa visão periférica da Bíblia, a Bíblia nos diz que quando Lúcifer cai do céu, automaticamente caem anjos com ele, os seus seguidores. Então, podemos até relacionar que esses 4 ficaram presos ali para uma situação apocalíptica final. Podemos olhar que eles ficaram presos junto ao rio Eufrates. Se formos a pegar os mapas, nós iremos ver que o rio Eufrates cruzava o jardim do Éden. Para quem gosta de estudar a palavra e procurar os mapas do antigo mundo, conseguirá notar que o rio Eufrates atravessava as proximidades do Éden. Amém? Então, nesse contexto e nesse ponto, eles ficaram presos ali. E foram reservados para o final dos tempos. Para a tribulação, a grande tribulação. Olhando o versículo 16. E o número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número, dizia João. Os cavalos e cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo. Vimos na abertura dos selos que havia um cavalo vermelho.
azuis como o jacinto e amarelo como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia cabeça de leão e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Mais uma vez, fogo, fumaça e enxofre. Tudo isso vem do Hades. Tudo isso vem do tormento. Então, tais coisas foram liberadas do submundo para o nosso mundo. Foram liberadas do submundo para invadir a terra e a população que aqui estiver naquela época. Glória a Deus aos que forem arrebatados. Amém? 1/3 da humanidade, versículo 18, foi morto pelas 3 pragas de fogo, de fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras. Amém? E tinham cabeças com os quais feriam as pessoas. Quando nós vamos olhar para a simbologia do inimigo, nós conseguimos ver que no Antigo Testamento a simbologia para o diabo é a cobra. E aqui no Novo Testamento, nomeadamente no livro de Apocalipse, conseguimos olhar o dragão. Então, um substitui o outro. E aqui olhamos que a cauda desses cavalos era como cobra. Então, numa visão, como é que se diz? Numa tradução, conseguimos olhar que até a cauda estava sob influência demoníaca. Até a cauda estava endemoniada. Amém? Porque aquilo era um conjunto de situação que vinha do submundo. E o submundo não pertence a nada bom. O submundo é o tormento. E no tormento ficará e toda a situação que não aceitar e não confessar a Deus como seu único Senhor e Salvador. Amém? E então, versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, das suas imoralidades sexuais e dos seus roubos. Então, a Bíblia nos mostra mais um ponto, e aquilo que muito está específico aqui e até está separado do resto é a idolatria. A idolatria é dos maiores pecados, porque aqui no versículo 20 ele te fala completamente sobre idolatria. Já no versículo 21 ele pega e ele mistura pontos. Ele fala sobre assassinatos, feitiçaria, imoralidade sexual e roubos. Mas anteriormente ele fala de vários padrões de idolatria. Não importa a forma que a estátua esteja ou que idolatra alguma coisa ou alguém. Pode ser em ouro, em prata, em bronze, madeira, pedra. É idolatria. E a idolatria é um dos maiores pecados. Amém? Continuemos então, pulando para Apocalipse 11. Pulem o 10 e vão para Apocalipse 11, versículo 15, para a sétima e última trombeta. Amém? O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus tronos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Agora, importante, versículo 18. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos,
e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então, foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande temporal. Amém? Então, aí narra que haverá juízo. Haverá juízo contra todos. Aqueles que prevalecerem no Senhor receberão o galardão. Mas, e só ganhará o galardão com a sua morte, com o seu próprio sangue. Todos os outros estarão por baixo da ira do Senhor. Porque, seguido as 7 trombetas, inicia-se então as 7 taças da ira de Deus. Amém? Então, nesse contexto, esta é a palavra das 7 trombetas do Apocalipse. Então, iremos ver nos próximos dias a relação das 7 taças da ira de Deus. Que assim nós começamos as 7 igrejas. Depois vimos o início da grande tribulação, onde nós vimos os 7 selos. Dentro dos 7 selos ouviu-se falar dos 144 mil. Ouvimos falar de que momento a igreja é arrebatada do tribunal de Cristo. Ouvimos hoje sobre as 7 trombetas e ouviremos sobre as 7 taças da ira de Deus. Amém? Mas, todavia, amanhã teremos uma palavra diferente com um convidado. Mas para ficar aqui o cheirinho, eu gosto. Aí vem as 7 taças da ira de Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos e obrigado por ouvir essa palavra. Para quem está com dúvidas na palavra, para quem quer fazer alguma pergunta ou acrescentar algum artifício, alguma opinião à palavra, é bem-vindo. Porque nós somos um corpo de Cristo. Estamos aqui para falar a palavra de Deus. Amém? Então, para alguns avisos, caso vão sair, amanhã então teremos aqui o nosso convidado, pastor Ricardo Brunelli. Às 18h30, horário de Angola, 14h30, horário do Brasil. 18h30, horário de Angola, 14h30, horário do Brasil. No dia de amanhã, teremos aqui pastor Ricardo Brunelli para mais uma conversa sobre a palavra do Senhor. Amém? Então, louvemos ao Senhor nesse instante, enquanto surgem situações ou dúvidas relacionadas à palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável. Aleluia. A paz do Senhor, irmã Balbina. Deus abençoe. A pergunta é: na Igreja Católica tem a imagem de Jesus Cristo crucificado e as pessoas adoram a imagem. Eu mesmo também já o fiz, agora já não faço. Eu pequei por isso? Não sabia na altura que não se adora a ídolos. Exatamente, minha irmã. Naquela altura, quando o fazias, pecaste por isso sim. Mas todavia, quando tu reconheces que pecaste e surge um arrependimento consoante o teu pecado, e que tu entendeste e reconheceste que para o nosso Deus não existe imagem, nem existe outro mediador, a não ser Jesus Cristo, não como imagem, mas como Ele vivo, que vive em nós, automaticamente foste perdoada pelo Pai. E do teu pecado Ele já não se lembra mais. Porque tu reconheceste que tal prática é errada. Amém? E nós podemos olhar isso, e a idolatria causa até morte. A idolatria causa situações complicadas. Nós podemos olhar um aspecto lá no livro de Gênesis, o capítulo não me vem à mente agora, mas a história é de Raquel.
a esposa de Jacó, quando ela e a irmã e Jacó saem da casa de Labão e vão-se embora, fugidos. Mas todavia, Labão dá conta que faltavam os seus ídolos. E então ele vai atrás de Jacó e atrás de suas filhas. Porém, Raquel, como estava naqueles dias, para não procurarem nas suas coisas, ela senta-se por cima dos ídolos e não se levanta. Então ninguém conseguiu encontrar os ídolos. E o próprio Jacó, como ele sabia que ele adorava a um Deus que não é feito por imagens, nem é adorado por imagens, automaticamente Jacó naquele momento, diz a Bíblia, que ele amaldiçoa aquele que tiver os ídolos. Ele amaldiçoou. E aí agora existe um entendimento por parte de alguns estudiosos que a morte de Raquel no parto de Benjamim foi por causa da palavra lançada pela boca de Jacó. Uma parte acredita que sim e outra parte acredita que não. Mas só para ficar aqui relatado, Raquel pecou contra Deus. E por tal motivo, Jacó pega e amaldiçoa aquele que tiver pego aos ídolos. Todavia, como ele sabia que, ou melhor, ele entendia que não poderia ser do seu lado, porque ele ensinava o caminho de Deus, ensinava a adoração ao Pai, e que tudo aquilo era sem ídolos. Mas, ainda assim, a sua mulher fugiu da regra. Amém? Aleluia. Se fiquei explícito, dê um amém, minha irmã, mais um, porque aquele teu amém já foi há muito tempo e gostei de ouvi-lo. Mas se ficou bem esclarecido, dê mais um amém. Caso contrário, pode colocar outra pergunta e pela graça de Deus, aqui iremos abordar. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, minha irmã. Deus abençoe. Realmente digo, Tão maravilhoso para mim. Lugar mais alto para se estar, Senhor. Graças a Deus. Onde eu quero estar. perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que Aleluia. não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias.
Aleluia. Amém? Irmãos, mais alguém tem alguma questão, alguma pergunta em relação à palavra dada, em relação à quinta trombeta, que acho que é a que mais assustou quando há a abertura do abismo e Deus permite que os seres do submundo, os malignos, acabem por subir para a nossa terra? Alguma questão? Caso não haja, então eu colocarei um último louvor para assim então encerrarmos. Amém? Aleluia. Temos que orar e pedir ao Espírito Santo para estar conosco, para sermos verdadeiramente livres daquele tempo, para que a igreja, para que Deus venha e nos remova daqui antes de tudo aquilo. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia.
Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado por nos acompanharem no dia de hoje. Obrigado por buscarem a palavra do Senhor e por estarem conosco diariamente. Amém? Amanhã voltamos então, no horário das 18h30. Estaremos aqui. Estaremos com convidado amanhã. Mas normalmente de segunda a sexta, 18h30, aqui estamos. E ao domingo, a partir das 19h30. Amém? Oremos então. Pai, te damos graça por mais esse momento do nosso devocional, ó Pai, permitiste que acontecesse. Deus, dá-nos uma noite tranquila, Pai. Direciona-nos, Pai. Manda o Teu Espírito Santo sobre nós, ó Pai. Primeiramente, esvazia-nos, para que assim então o Teu Espírito encontre liberdade em nós, encontre pureza em nós, Pai. Limpa-nos, Pai. Clareia-nos, Pai. Coloca-nos mais alvos como a neve, Pai. Assim o pedimos, Deus. Para que assim então Tu possas habitar. Porque sabemos, Pai, que Tu não habitas em ambiente sujo, Deus. Também sabemos que Tu não habitas aonde existe feitiçaria, idolatria e outras situações que não Te agradam, Pai. Mas, todavia, também sabemos, Pai, que Tu és misericordioso para encontrar um coração arrependido que busque e entenda a Tua palavra e que procura cada vez mais intimidade e amizade contigo, ó Pai. Então, na noite de hoje, ó Pai, te pedimos, transforma-nos, Pai. Transforma-nos, ó Deus, para que sejamos como o coração que Davi, Teu filho, tinha, que Te agradava. Coloca o nosso coração como Davi, ó Pai. Dá-nos as Tuas obras, Pai. Faz de nós vencedores, faz de nós pessoas melhores, ó Pai. Faz de nós cristãos melhores, Deus Pai. Para que assim então possamos Te seguir e entrar num processo que agrada a Ti consequentemente, ó Pai. E incessantemente. Em nome de Jesus. Abençoa-nos, dá-nos uma noite tranquila para cada família e cada membro que nos assistiu no dia de hoje, ó Pai. Cuida, Pai. Livra de enfermidades, Pai. Livra de qualquer doença, qualquer sistema, seja ele da pandemia ou não, ó Pai. Mantém o Teu povo sarado, Deus Pai, para que amanhã possamos nos encontrar aqui novamente e ouvir e abordar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquem em paz. Que o Senhor nos acompanhe em todo o tempo e que Ele abençoe a cada um de nós e nossa casa. Assim então, amanhã voltamos para adorarmos e louvarmos o Senhor. Deus abençoe o dia de hoje e a noite tranquila. Fiquem em paz.